Nós costumamos dizer que determinados colegas em nosso trabalho têm um temperamento forte, enquanto outros são de temperamento dócil. Mas qual será a relação do temperamento com nossa vida, com nosso trabalho? Isto influencia nosso trabalho? Quem vai responder estas e outras questões relacionadas ao temperamento e à liderança é o professor Miguel Visioli. Olá, professor, bem-vindo ao programa. O professor Miguel Visioli é psicólogo e administrador de empresas com diversos cursos no Brasil e no exterior. É profissional de recursos humanos há mais de 30 anos. Trabalhou em grandes empresas e é fundador da Coaching Gestão Estratégica. Atua como facilitador de treinamentos e coach. É também professor de várias instituições de ensino do Brasil e palestrante. É coautor do livro Liderança, a Força do Temperamento, editado pelo Grupo Pearson. Professor, existe um fato muito curioso hoje em dia que nós percebemos nas livrarias a grande quantidade de títulos relacionados à liderança. Por que isso ocorre? É uma moda hoje o tema liderança? Não, na verdade não é moda, né? Essa preocupação do homem com esse tema é de muito tempo atrás, né? Se a gente for olhar escritos de filósofos gregos, já se falava desse tema. Então esse é um tema recorrente para a humanidade como um todo. Hoje, né, o que a gente percebe nas livrarias é que há prateleiras e prateleiras de livros escritos sobre esse tema, no sentido de preparar executivos e as pessoas em geral para serem líderes melhores, não é? Eu costumo até brincar que concorrente desse tema só livros de dieta, não é? Porque há inúmeros, né? Uma vez por semana é lançado um livro de dieta. E os livros de liderança são lançados também nessa mesma proporção, sem dúvida, o que mostra que essa preocupação do ser humano continua muito forte. Professor cita em algumas ocasiões que existe uma diferença entre gerentes e líderes dentro de uma organização. É possível transformar um gerente e líder? Qual que é a diferença principal entre os dois? Bom, essa é a base principal da grande mudança que a gente percebe isso na busca dos verdadeiros líderes, deixando para trás chefes, gerentes, capatazes, supervisores, pessoas que realmente lidavam através das pessoas, queriam conseguir resultados através das pessoas, não é? Essa é uma grande mudança de conceito e daí a gente começa a perceber assim, qual é a grande dificuldade de transformar, porque o líder é a pessoa que sabe se colocar no lugar do seu subordinado, do seu liderado, que sabe ter uma relação, até diria de uma forma mais enfática, simbiótica com essa pessoa, trocando verdadeiramente, permitindo a participação dessa pessoa, permitindo que essa pessoa inclusive erre sem que ele seja punido. Então a relação muda totalmente, né? No sentido de uma liderança ou uma gerência muito mais unilateral, de cima para baixo, e uma liderança que é de dupla mão de direção. É um conceito muito moderno e que as pessoas hoje estão buscando esse tipo de coisa, né? Eu digo no sentido de que a juventude hoje, que está chegando, a tal dos jovens da categoria Y, né, não se subordinam mais a comandos irrestritos, a ordens centralizadas e pronto. A exigência de termos líderes que realmente permitam a participação é muito grande hoje. Professor, o líder hoje ele deve ser focado no que ele deve ser focado? Deve ser focado apenas em resultados? Alguns líderes são focados apenas em resultados, isso é correto? Pois é, você falou muito bem, né? Uma grande diferença entre um gerente, continuando aquela resposta, e um líder é basicamente essa. O foco em resultado é absolutamente essencial. Estou falando em líderes de empresas, evidentemente, empresas que buscam resultados, não é? Que buscam lucro. Sim, sem dúvida, o líder tem que buscar resultado, assim como o gerente tem que buscar resultado, todo mundo na empresa tem que buscar resultado. O problema é assim, é que há um enfoque, tem havido um enfoque muito grande na busca do resultado e muitas vezes esses gerentes se esquecem que, na verdade, quem garante os resultados de qualidade e em longo prazo são as pessoas que trabalham com eles. Então, essa é a grande diferença. Os resultados são importantes, sim, mas os resultados são importantes quando conseguidos e atingidos com as pessoas, né? E como o líder deve reconhecer o trabalho dessas pessoas? Como ele deve reconhecer o trabalho dos seus liderados? Então, aí eu diria que reside a grande arte da liderança, no sentido de que o líder precisa ter sensibilidade, tem que saber se colocar no lugar do outro, isso a gente chama de empatia, como se sabe, entender as características do outro, a necessidade do outro, qual é a linguagem que apela
apela para aquela pessoa que trabalha com ele, no sentido de como é que há troca verdadeiramente efetiva, confiando que a outra pessoa, e essa é uma palavra-chave, tem também a contribuir, mesmo eventualmente que essa pessoa não tenha muita experiência. Professor, no início da nossa conversa eu afirmei que às vezes a gente tem colegas no trabalho que são mais fortes, outros são mais dóceis. Qual é a relação do temperamento da pessoa, do temperamento com a liderança? Muito estreita essa relação, absolutamente estreita. Inclusive no meu livro, acho que a gente vai comentar um pouquinho daqui a pouco sobre esses resultados, a gente encontra nas organizações uma incidência, uma frequência muito grande de um determinado temperamento, e esse temperamento é de pessoas que tendem a buscar basicamente resultados, que tendem a ter uma liderança mais centralizadora, mais diretiva, e consequentemente isso acaba influenciando o ambiente de trabalho. Que ótimo. Eu quero saber mais sobre esses tipos de temperamento, mas isso daqui a pouquinho. Agora nós vamos fazer um pequeno intervalo e você que está nos assistindo, não perca, nós voltamos já já. A única escola de negócios do Paraná que está no ranking dos melhores MBAs do Brasil, tanto em 2008 quanto em 2009. Se você respondeu é a Estação Business School, é porque já conhece a Escola de MBAs do Paraná. Acesse www.estaçãopr.com.br e conheça as 14 áreas de MBA, oferecidas para você diferenciar-se no mercado. Estação Business School. Os líderes formam-se aqui. A TOTUS está ao lado de quem faz o Brasil crescer. Mais de 1,5 milhão de estudantes são acompanhados por nossos softwares. Assim como contribuímos com a gestão de milhares de pequenas, médias e grandes empresas. Acredite no Brasil. A TOTUS acredita na sua empresa. Ligue 0800 70 98 100 ou acesse totus.com. TOTUS, igual, sendo sempre diferente. TOTUS. Liderança não é uma coisa que se herda, mas se conquista. Porque um líder é mais que aquele que inspira as pessoas, que envolve todos no mesmo ideal. Líder é aquele que sabe que mais do que ensinar, é preciso aprender o tempo todo. É assim que se desenvolvem os líderes. Que transformam as organizações e a sociedade. Estação Business School. Mais que um MBA, uma experiência de vida. Eu estou conversando hoje sobre liderança com o professor Miguel Visioli, autor do livro Liderança, a Força do Temperamento. Professor Miguel, no bloco anterior nós falamos sobre tipos de liderança, tipos de temperamento na liderança. Quais são os principais tipos de temperamento na liderança? Bom, eu diria assim, que na verdade não são temperamentos apenas na liderança. Todo ser humano tem um temperamento. Como você citou agora há pouco, uma pessoa que é mais firme, mais agressiva até, que tem um temperamento mais forte, uma pessoa que tem um temperamento mais dócil. Então são características nossas, na verdade, que a gente nasce com determinadas tendências, e isso é absolutamente comprovado, segundo uma teoria do Jung, chamada teoria dos tipos psicológicos, que a gente nasce com determinadas tendências, a gente não perde essa tendência, que é o que a gente fala no dia a dia. Temperamento não se muda, né? Personalidade não se muda. E é verdade. E, obviamente, esses temperamentos, que são alguns, como eu já vou explicar daqui a pouquinho, eles acabam influenciando o nosso comportamento no dia a dia. Não só no trabalho, né, professor? Não, exatamente. A nossa vida social, familiar, em suma. Esse temperamento a gente carrega conosco o tempo todo, evidentemente. E ele que acaba determinando o nosso, que eu chamo, o nosso jeitão, assim, né? Aquele fulano tem esse jeitão assim, ou tem um temperamento assim ou assado, não é?
E quais são os tipos de temperamento que o professor costuma trabalhar, ou costuma perceber hoje são os mais comuns nas organizações? Isso. Então, os temperamentos, aliás, é um estudo que vem também, como comentei agora há pouco, dos livros de liderança, vem há séculos sendo estudado pelo ser humano. O homem tem essa tendência de querer classificar as pessoas, ou tudo na vida, em determinadas categorias, porque é mais fácil entender o mundo e as pessoas quando você classifica. Fulano é agressivo, fulano é dócil, fulano é amável, fica fácil ter um perfil, né, o jeitão dessa pessoa. Eu trabalho nesse livro, junto com a minha colega Maria da Luz, que foi a coautora do livro, com 4 temperamentos, que são temperamentos universais e são bem conhecidos não só no mundo empresarial, mas no mundo em geral. Existe um temperamento que a gente chama de temperamento guardião, que é o temperamento da pessoa conservadora. Existe um outro temperamento que é das pessoas que são mais estrategistas, que têm uma visão de futuro, mais voltada para o futuro. Existem os idealistas, que são as pessoas mais voltadas para o bem-estar do outro, para buscar harmonia no seu ambiente. E existem o que a gente chama dos desbravadores. Não é? Os desbravadores são aquelas pessoas, são os empreendedores que se atiram e se arriscam na busca de novos negócios, novas situações que lhes agradem. Existe determinado tipo de temperamento ideal para um determinado tipo de negócio? Ou seja, um idealista tende a se envolver com um determinado tipo de negócio, enquanto o guardião com outro? Existe essa relação? Existe sim, porque o fundo dessa tendência que você mencionou, Paula, é que a gente procura os ambientes que mais nos agradam. E os ambientes que mais nos agradam são aqueles que a gente tem uma identificação maior. Ou seja, se eu estou num ambiente de trabalho que tem a ver com o meu jeitão, com o meu temperamento, a tendência de que eu seja mais feliz, de que eu me satisfaça mais no ambiente de trabalho é muito maior. Então você pegou o exemplo do energizador, por exemplo, né, que são as pessoas que gostam de tratar bem os outros, são pessoas que cuidam das outras pessoas, se voltam para o desenvolvimento dos outros. Né? Então esse é um temperamento muito encontrado, por exemplo, em ONGs. E é estatisticamente comprovado, eu não estou assim dizendo que, não estou dando um chute não. Então esse tipo energizador se volta para ajudar as pessoas. Então eles são muito encontrados em ONGs, em hospitais, em institutos de caridade, por exemplo. Então sim, as pessoas buscam, inconscientemente, ninguém pensa nisso, né? O ambiente de trabalho e as profissões, inclusive, que tenham mais a ver com o seu jeitão ou com o seu temperamento. O professor teria modelos, exemplos de pessoas que poderiam exemplificar melhor cada um desses temperamentos? Ah, tenho sim. Nessa linha, por exemplo, do energizador, a gente tem o nosso embaixador, que infelizmente, diplomata da ONU, que infelizmente faleceu nos primeiros ataques do Iraque, o Vieira de Mello, um energizador, sem dúvida alguma, teve a sua vida e faleceu tão precocemente, tentando ajudar as pessoas, né? O embaixador das causas humanas, o energizador. O desbravador, por exemplo, o grande exemplo que nós temos é o Ayrton Senna, né? Que são pessoas assim, detalhistas, meticulosas, mas que são absolutamente arrojadas e obstinadas no alcance dos seus objetivos. Para os estrategistas, a gente tem alguns exemplos no Brasil, um deles talvez seja o Mário Henrique Simons, que foi um grande ministro do Brasil, da economia, do planejamento, uma pessoa de muita visão estratégica, uma visão abrangente muito grande. E como conservadores ou guardiães, a gente tem bastante também. Um bom exemplo da nossa história, procurando exemplos da nossa história, evidentemente, não é? Por exemplo, é Duque de Caxias, não é? O patrono do nosso exército e tal, uma pessoa muito reta, muito correta, com valores muito rígidos, né? Pensando hoje nas organizações brasileiras, o senhor acredita que qual temperamento é o principal hoje presente nessas organizações? Pois essa pergunta faz uma conexão com aquilo que a gente está falando agora há pouco, no sentido de, se os temperamentos fazem com que a gente tenha determinados comportamentos e a gente é atraído por um ambiente onde esse comportamento é mais aceito, o que a gente percebe, e isso é dado estatístico mesmo, é que 50% dos nossos executivos, e quando eu falo executivos, estou falando em líderes das empresas, no Brasil, e eu estou falando de uma pesquisa que envolveu quase 200 mil pessoas, não é um dado assim que vem do acaso, é um dado absolutamente comprovado, 50% dos nossos líderes, ou líderes que trabalham nas empresas brasileiras, são do tipo guardião, do tipo conservador.
não é? E aí a gente junta com a primeira parte daquela coisa do gerente e do líder. Então, o líder guardião é aquele que não permite a participação, que não gosta de muita participação, é mais aquela coisa assim, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ele é que manda, ele que centraliza, ele tem um estilo de liderança muito mais paternalista, e não assim muito profissional. Ele não é muito adepto a mudanças, ele é muito mais pela punição dos erros do que pelo reforço e elogio daquilo que foi certo. Então, a gente começa a perceber, Paula, essa conexão entre o temperamento mais encontrado nas empresas e por que é tão difícil transformar esses líderes ou gerentes, né, executivos, em verdadeiros líderes naquela categoria de líder de gestão, um verdadeiro gestor de pessoas. Que ótimo. Nós estamos conversando hoje com o professor Miguel Visioli, autor do livro Liderança, a Força do Temperamento. Vamos fazer um pequeno intervalo, mas voltamos já já. Liderança não é uma coisa que se herda, mas se conquista. Porque um líder é mais que aquele que inspira as pessoas, que envolve todos no mesmo ideal. Líder é aquele que sabe que mais do que ensinar, é preciso aprender o tempo todo. É assim que se desenvolvem os líderes. Que transformam as organizações e a sociedade. Estação Business School. Mais que um MBA, uma experiência de vida. Única escola de negócios do Paraná que está no ranking dos melhores MBAs do Brasil, tanto em 2008 quanto em 2009. Se você respondeu é a Estação Business School, é porque já conhece a Escola de MBAs do Paraná. Acesse www.estaçãopr.com.br e conheça as 14 áreas de MBA, oferecidas para você diferenciar-se no mercado. Estação Business School. Os líderes formam-se aqui. Estamos de volta conversando com o professor Miguel Visioli sobre a importância da liderança e o temperamento, como o temperamento influencia a liderança. Professor, nós já falamos sobre os diversos tipos de temperamento, mas como esse temperamento também influencia no trabalho das pessoas. Eu gostaria de saber se é possível mudar o temperamento de uma pessoa, se um determinado líder mais ríspido, mais agressivo, pode se tornar uma pessoa mais calma, mais suave. Isso é possível? Olha, mudar o temperamento na sua essência, na natureza da pessoa, eu diria que não é possível. E as pesquisas comprovam que a pessoa que nasce com determinadas tendências leva essas tendências. Um exemplo muito básico que a gente usa sempre é assim: se a gente nasce com a tendência de escrever com a mão direita, eu vou morrer com a tendência de escrever com a mão direita. Mas isso não quer dizer que eu não possa exercitar um pouco a minha mão esquerda, que é o lado oposto, e a partir daí desenvolver qualidades ou competências ou habilidades que possam eventualmente equilibrar aquela que é a minha natureza. Então, mais diretamente, eu diria assim: temperamento não muda, personalidade não muda. Mas a proposta que a gente faz para os líderes, e aí temos uma metodologia para isso, né, é assim: é diminuir aqueles que a gente chama dos comportamentos disfuncionais, aqueles que não funcionam mais nas organizações, diante das novas demandas das organizações e do mundo no geral, e desenvolver, aprimorar aqueles comportamentos que funcionam. Isso é difícil, mas é possível. Esse é o grande desafio. O professor cita em seu livro e também em suas palestras os 3 As. Isso. O que são os 3 As e qual a importância deles para o sucesso de um líder? Olha, essa metodologia que eu chamo dos 3 As nasceu depois de muitos anos de frustração no sentido de tentar desenvolver líderes.
Muita frustração. E quem trabalha nesse campo sabe o quão difícil é realmente conseguir mudar essas características que nós mais encontramos nas empresas como hoje. É muito difícil. E aí, por que isso acontece? Porque a pessoa tem determinado comportamento e temperamento, e a gente encontra mais temperamento nas empresas porque há uma atratividade mútua, não é? Então, assim, depois de muita frustração, eu descobri assim que antes de mais nada, o líder, para se desenvolver, para se tornar um líder realmente mais moderno, um bom gestor de pessoas, ele precisa se conhecer. Ele precisa entender os seus mecanismos internos, como ele funciona, como ele tende a se comportar. Eu chamo esse momento, oficialmente, de autoconhecimento, que é o primeiro A, mas eu chamo também, muitas vezes, de choque de realidade. Porque assim, é o momento que o líder vai tomar contato com a sua própria natureza, como ele é visto pelas outras pessoas, e aí ele vai decidir, né, diante dessas informações que ele tem, se ele realmente quer investir no seu desenvolvimento ou não. Qual seria o segundo A, professor? Acreditando, e é o que normalmente acontece, um primeiro A bem feito, um autoconhecimento bem feito, normalmente o líder se mobiliza, se sensibiliza para a sua mudança. O segundo A é o que eu chamo de aprendizagem. Então aí vamos começar um processo de aprendizagem. Quais são as ferramentas que ele tem para se tornar um líder diferente? E aí a gente tem teorias, tem livros, tem cursos, tem estudos de caso. Aí tem uma abrangência de técnicas para instrumentalizar ou para que esse líder possa ter consciência que existem formas diferentes de ser um bom líder ou de liderar, na verdade. Esse é o A da aprendizagem. E depois da aprendizagem temos o terceiro A. Por favor, explique qual é o terceiro A. Pois é, esse terceiro A é o A do acompanhamento. E eu diria que muitas pessoas se frustram por esses processos de desenvolvimento, por não conseguirem sucesso, exatamente pela falta deste último A, que é do acompanhamento. Eu diria também que nesse momento, meio que o adulto, né, que é o líder, se confunde com a criança. Não basta simplesmente colocar em cima de uma bicicleta e falar é assim que anda. Tem meio que segurar, né, apoiar um pouquinho, aceitar os primeiros tombos. Então o acompanhamento é a presença de alguém que possa estar junto deste líder, quase que no seu dia a dia, aconselhando, orientando, estimulando a reflexão. O que hoje se chama de coaching. O processo de coaching é realmente quase que uma dádiva no mundo de desenvolvimento de executivos. Ele acompanhado dos dois primeiros A's, autoconhecimento, aprendizagem e o coaching, que é o acompanhamento, o sucesso é bastante provável de acontecer. O que eu chamo de sucesso é a transformação do gerente para um líder. Professor, eu gostaria que o professor falasse um pouquinho sobre o livro Liderança, a Força do Temperamento. Como foi escrever esse livro? De onde surgiu a ideia? O que as pessoas podem encontrar neste livro, além do que a gente conversou já um pouco hoje? Então, a ideia desse livro, como eu comentei agora há pouco, partiu dessa grande frustração de trabalhar por mais de 30 anos, tentando desenvolver líderes e dando murro em ponta de faca, uma grande frustração, não é? E aí, estudando o assunto, aplicando algumas ferramentas, uma delas se chama MBTI, Myers-Briggs Type Indicator, que é um indicador de características pessoais, não é um teste, né? É só um identificador de características, eu trabalho com isso há muitos anos. Eu comecei a perceber a alta incidência de um determinado tipo ou um determinado temperamento, como comentei agora há pouco, mais de 50% tem um determinado temperamento. E aí comecei a tentar analisar qual é a correlação que existe nessas coisas, e a correlação é absolutamente óbvia entre as coisas. E não só é óbvia, o livro dá dados, inclusive, de vários processos de avaliação de executivos, que a gente chama de avaliação de competências, que comprova que a maior competência que esses líderes têm é a busca de resultados. E a competência pior avaliada, que fica a última no ranking, é justamente liderança ou gestão de pessoas. Ou seja, não era só uma hipótese no sentido de fazer uma correlação. Esse é o temperamento que mais aparece, nós temos esses problemas de liderança, então essa é a causa. A gente conseguiu comprovar que realmente é isso que acontece. Então, a alta força desses líderes em resultados, o que é bom, não vamos dizer que não seja bom, mas a sua
total fraqueza, a sua total inépcia em serem líderes e bons líderes e bons gestores de pessoa. Esse é um dado que aparece, estatístico, que aparece no livro também. Além disso, eu devo dizer que nas últimas páginas do livro existem dicas muito legais sobre algumas técnicas de autoavaliação, para o líder se conhecer um pouco melhor, até pedindo a opinião da sua equipe. Existem dicas de livros, existem dicas de filmes. E um ponto que para mim é muito importante, quando a gente fala, eu falei agora há pouco, que o líder precisa ter uma relação simbiótica com as pessoas, eu complementaria com o seguinte, que o líder tem que reconhecer e querer trabalhar com pessoas diferentes. Essa é a essência da liderança. Só que trabalhar, neste caso que eu estou falando, trabalhar com pessoas diferentes é muito difícil, né? Porque os conflitos são inevitáveis. Pessoas parecidas já é difícil, né? Pois é. Aí os conflitos são inevitáveis. Na verdade, é por isso que a gente acaba, muitas vezes, a gente vê nas organizações, contratando pessoas que são parecidas com a gente. A gente acha que aquela pessoa que é parecida é que é boa, porque a gente tem uma afinidade maior. E é mais fácil trabalhar porque não gera conflito. E é um grande erro dos líderes, né, das pessoas em geral. O legal é trabalhar com diferente. O que cresce, o que traz desenvolvimento é trabalhar com diferente. Porém, é muito mais difícil, porque isso gera conflito. Então o líder tem que ter uma habilidade muito importante de ser um bom gerenciador de conflitos, e esse é um capítulo também muito especial que tem no livro. Que ótimo. Então, você líder que está nos assistindo, fica uma ótima opção de leitura, o livro do professor Miguel Visioli, Liderança, a Força do Temperamento. Professor Miguel, muito obrigada pela presença hoje aqui no programa. Eu que agradeço, obrigado pelo convite. Nós que agradecemos, lembrando também que o professor Miguel Visioli foi um dos palestrantes no Fórum Global de Liderança 2010. E você que está nos assistindo, muito obrigada pela companhia, mas o programa Gestão Eficaz de hoje está chegando ao fim. Nós voltamos na semana que vem com ótimas entrevistas. Não perca! Até lá!